Nós estamos já no 33º domingo do tempo comum. Nessa semana nós já vamos celebrar a missa de ação de graças. No próximo domingo já a festa do Cristo Rei. Encerrando o nosso ano litúrgico, entrando num novo tempo litúrgico, iniciando com o tempo do Advento. E é interessante porque as leituras de hoje nos preparam para esse tempo. A segunda leitura de hoje, por exemplo, nos fala que nós devemos ser vigilantes e sóbrios, ou seja, dormir e ao mesmo tempo estar atento, vigilante, não dormir como os outros, vai dizer a palavra de Deus. Por quê? É interessante uma vez que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: olha, o Filho do Homem virá como no tempo de Noé. Todo mundo comia, bebia, casava, dava em casamento e de repente chegou o dilúvio. Quem estava preparado, que era só Noé e a família dele, se salvou. O resto foi tudo inundado. Ou seja, Jesus quis dizer isso. Quis dizer o seguinte, amados: nós não podemos nos iludir com os outros, como a própria palavra também nos diz. O Senhor virá como ladrão. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, as dores sobre a mulher, as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Ou seja, na verdade, todos nós devemos nos preparar, estar prontos para o grande dia. Primeiro, o dia do nosso encontro com Deus. Não sabemos o dia nem a hora em que nós vamos partir deste mundo. Por isso, a única atitude necessária para nós é estarmos preparados. E como que nós nos preparamos? Através de uma vida sacramental, de uma busca e uma luta pela santidade, de uma luta de estarmos ali em dia com os sacramentos, mas também, acima de todas as coisas, ter um coração capaz de amar e perdoar, porque esse é exatamente o sentido da nossa vida. Pois bem, irmãos, quando nós chegamos no Santo Evangelho de hoje, e quando Jesus conta essa parábola, e ela é muito linda, porque ela nos mostra que Deus não é severo, injusto, que colhe onde Ele não plantou, que necessariamente ali quer exigir de nós algo que Ele não nos deu. Ao contrário, Deus confia algo. Por esse motivo, Jesus inicia essa parábola dizendo: um homem ia viajar ao estrangeiro e chamou seus empregados e entregou seus bens. Aqui, na verdade, nós vemos o próprio Cristo. Nessa imagem, nessa parábola, é o próprio Cristo que ali fez tudo por nós. Morreu na cruz, ressuscitou e entregou nas mãos da sua igreja seus bens, para que nós pudéssemos administrar. Só que os talentos, os dons, aquilo que o Senhor nos confia, não é de forma igualitária. Aí então Jesus fala isso de uma forma muito linda nessa parábola. Chamou os seus empregados e entregou. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Deus nos capacita, mas no entanto confia a cada um de acordo com a sua capacidade. E amados, o que determina o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos confiou é a nossa atitude. Por isso que é interessante percebermos também que nessa parábola o Senhor nos diz: o empregado que havia recebido 5 talentos, olha o que ele fez: saiu logo, trabalhou com eles e procurou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2 talentos. Agora, a atitude do que recebeu um único talento é exatamente diferente das outras 2 atitudes. Amados, o que determina exatamente se nós vamos dar frutos em Deus ou não? A nossa atitude. E diante muitas vezes de certas situações no qual nós podemos muitas vezes ser guiados pelo medo. Tive medo de perder, ou medo necessariamente de fazer e não dar certo, medo de me frustrar, e é por esse motivo que escondi o talento, não coloquei a serviço, não fez aquilo que o Senhor me pediu. Amado, você repete comigo: eu tenho que fazer
o melhor daquilo que Deus me confiou. Amados, não tem que ter medo de perder, nem medo exatamente de não dar certo. Se Deus me pediu algo, eu tenho que realizar. Só que é interessante que isso determina aonde nós vamos passar na nossa vida eterna. Isso determina se nós vamos dar frutos em Deus ou não. Eu estava conversando com uma pessoa e ele dizia para mim uma coisa interessante. Quando ele estava tendo aulas na autoescola, o instrutor dele disse para ele o seguinte: olha, tem horas que no trânsito a única coisa que determina entre a tua vida e a tua morte é a tua atitude. Se você não fizer nada, muitas vezes você vai sofrer exatamente a mesma coisa. Ou seja, naquele momento, às vezes a pessoa comete um erro, faz alguma coisa, e se você não fizer nada, infelizmente, a tua vida vai estar em risco. Amados, por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente acha que não fazer nada é vantagem. A gente acha muitas vezes, não, pelo menos eu não faço mal para ninguém. Mas não faz bem nenhum também. Não adianta nada. A palavra de Deus não é muito clara a respeito disso. Seja quente ou frio, se for morto, eu vou vomitar. Ou seja, aqui está o problema maior desse terceiro que recebeu um único talento. Não é que ele perdeu o talento dele, é porque não multiplicou. Primeiro, porque teve medo. Segundo, porque segundo a palavra de Deus, é aquilo que o próprio Senhor fala a respeito dele: você é mau e preguiçoso. Amados, quantas vezes nos falta um certo ânimo? A preguiça espiritual muitas vezes tem uma conta de nós. O desânimo espiritual toma conta de nós. Tudo para nós é difícil. Perceba que aquela pessoa que já não está muitas vezes a fim de fazer as coisas, tudo é difícil. Você fala para ela: nossa, é muito difícil isso aí. Tudo é difícil, tudo é um peso. Tudo parece impossível de ser feito. Mas para aquele que está disposto, e olha que diferença, aquele que recebeu 5, ele poderia muito bem ter dito: eu já tenho 5, estou no lucro, recebi mais que todo mundo, vou descansar em berço esplêndido, não vou fazer nada. Mas ao contrário, ele foi, correu logo e multiplicou esses talentos. Amados, existe uma urgência, uma pressa em pegar aquilo que Deus nos confiou e transformar e multiplicar a cada dia. Seja o talento que Deus confiou a nós, seja a família que Deus confiou a nós, seja a comunidade, o carisma que Deus confiou a nós. Tem uma necessidade, uma urgência de não ficarmos parados. Inclusive existe um dito popular que é muito verdadeiro: água parada nunca enche. Um poço que você deixa de tirar a água dele, seca. É por esse motivo que é tão importante usarmos bem aquilo que Deus nos confiou. O primeiro problema é exatamente desse servo: ele foi preguiçoso. A preguiça espiritual que muitas vezes toma conta do coração das pessoas. E essa preguiça espiritual pode ser traduzida numa palavra chamada procrastinação. O que significa isso, Padre? Amanhã eu faço isso, né? Amanhã eu começo a fazer a minha caminhada. Amanhã eu começo a fazer isso. E esse amanhã nunca chega. E de repente vem, né, todas as situações. Quantas pessoas ficaram nesse amanhã, e de repente então não deu tempo de fazer nada. Existe um lugar que é o lugar mais rico da face da terra. E qual que é o lugar mais rico da face da terra? Os cemitérios. Porque ali estão enterrados os homens e as mulheres que poderiam ter feito a diferença neste mundo e às vezes não fizeram. Os sonhos de pessoas que poderiam ter contribuído com a humanidade muito e não o fizeram, morreram antes de fazer isso, porque não tiveram atitude. Ou seja, ali está o lugar mais rico da face da terra. Amados, qual é importante? Nós pegarmos aquilo que Deus nos deu e multiplicar, como o próprio Senhor vai nos dizer. E ele fala para aquele servo. E é interessante, amados, percebemos que quando o Senhor chega para poder falar com ele, primeiro ele olha para os outros, e pode ser que ele pense assim: os outros ele deu mais, para mim ele só deu um talento, então eu não tenho que exigir nada de mim. Pode ser que ele pensou assim.
Mas uma coisa que é extremamente interessante nessa parábola é a forma como ele vê nosso Senhor. Ele não é grato ao seu patrão, ele não é grato àquele que lhe confiou, como os outros. Ao contrário, ele diz para ele: ó, eu sabia que você era severo, você é um homem severo, que quer exatamente exigir aonde você não investiu, que você quer realmente colher aonde você não plantou. E aí é interessante porque o Senhor faz uma sátira a respeito dele. Se você achava então, ou sabia que eu era severo, que eu colho aonde eu não plantei, que eu ceifo aonde eu não semeei, por que você então foi e fez o que eu te pedi? Por que você não investiu em dinheiro? Por que você não fez o bem com aquilo que eu te confiei? Se você achava que eu era severo, ou seja, pelas tuas próprias palavras, você está colhendo o seu julgamento. Amados, nós queremos jogar a culpa em Deus e achar que Deus é injusto conosco. Eu não cresço na vida, eu não faço nada porque Deus na verdade não me deu oportunidade. As coisas não aconteceram da forma como eu gostaria que acontecesse, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A gente sempre acha um culpado. Primeiro da lista dos culpados que a gente acha, Deus é o primeiro que a gente conta. Depois vem o pai, a mãe, minha mãe, meu pai. Nós começamos a dar desculpas para não fazer aquilo que nós devemos fazer. Quero terminar exatamente com um exemplo. Uma vez existiam dois irmãos que passaram exatamente pelas mesmas situações. Seu pai, um alcoólatra e alguém violento, que batia na sua mãe, batia também nos filhos, que dava muito trabalho, que passavam necessidade por conta de ter um pai assim, cresceram num lar extremamente destruído. E aí então, esses dois irmãos seguiram caminhos completamente diferentes. Um se tornou um bom pai, cristão, trabalhador, alguém que cresceu na vida, enquanto o outro seguiu o mesmo caminho do pai. E a uma certa vez, essa história verídica, entrevistaram os dois, e aí perguntaram então para aquele que de uma certa forma seguiu o caminho do pai dele, disse: por que a tua vida é assim? Ele então respondeu: mas também com o pai que eu tive, isso eu podia esperar de mim. Foi essa a resposta que ele deu. Aí perguntou para o outro, e ele então disse: olhando para o exemplo, para as situações que eu tive na vida, com as dificuldades que eu tive, eu não quis isso para minha vida. Eu tomei a decisão de seguir o outro caminho, e por isso que a minha vida mudou. Ou seja, nós não podemos ficar culpando os outros porque nós não multiplicamos os talentos que Deus nos deu, não fizemos nada com aquilo que Deus nos deu. A culpa de quem quer é nossa mesma. Nós temos que assumir o nosso papel e fazer o melhor daquilo que Deus nos confia, porque um dia nós vamos ter que prestar contas disso. Nós não somos donos, nós somos administradores. O que Deus espera de nós, Deus espera do administrador, que ele seja bom e fiel. Para quê? Porque ele quer, na verdade, simplesmente exigir de nós e achar que nós não temos que ser melhores e achar que na verdade a gente pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não, porque ele quer que nós possamos participar da sua alegria. Deus não quer que ninguém possa ir para um lugar de escuridão e de ranger de dentes. Deus não quer isso para nós. Por esse motivo ele sabe qual vai ser o fim daquele que é mau e preguiçoso. É por esse motivo que Deus exige de nós. É por esse motivo que Deus vai podando a nossa vida, a nossa história, vai moldando a nossa vida, a nossa história, até mesmo através das dificuldades, problemas, dores, para que nós possamos crescer, para que nós possamos multiplicar os talentos que Ele nos confia. Porque Ele quer que todos nós participemos da sua alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
pé, amados irmãos e irmãs, professemos a nossa fé.